Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Vamos hoje finalizar o nosso estudo no Catecismo Menor de Lutero. A última parte do Catecismo Menor é dedicada ao que denominamos de Tábua dos Deveres. Tábua dos Deveres. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, talvez você apenas estudou quando era mais jovem, mas Lutero trouxe este assunto para que nos dedicássemos a ele todas as semanas da nossa vida. E vocês verão que a Tábua dos Deveres, ela basicamente traz encargos, responsabilidades, obrigações que temos em nossas vocações, em nossos chamados. E veremos como isso funciona. A Tábua dos Deveres é um pouco mais extensa, talvez seja aquele ponto mais longo de todo o Catecismo Menor, por isso, sem mais delongas, vamos direto ao assunto, direto ao nosso texto. E inicia dessa forma: alguns versículos para todas as santas ordens e estados, pelos quais os mesmos podem ser admoestados, como por meio de leituras especialmente apropriadas a respeito de seu ofício e serviço. Quando ele fala santas ordens e estados, ele não está se referindo a estados nacionais, a países, ele se refere a chamados, às vocações que nós temos. E aí a primeira delas é aos bispos, pastores e pregadores. Diz assim: é necessário que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, não envolvido em negócios desonrosos, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, alguém que governe bem a própria casa, que tenha filhos obedientes e respeitosos, não alguém que seja recém-convertido, apegado à palavra fiel e que saiba ensinar, para que seja capaz de exortar pelo salutar ensino e refutar os que o contradizem. Nós poderíamos destrinchar cada uma destas responsabilidades, características que Lutero traz e que na verdade a Bíblia traz, né? Ele apenas está trazendo o que a Bíblia traz, a respeito dos bispos, pastores e pregadores. Mas seria algo que demandaria muito tempo e provavelmente, creio eu, que a maioria dos pastores, se não todos os pastores, não estão acompanhando exatamente este vídeo. Por isso não vou ficar muito preso a estes aspectos, mas seguramente que eu lembrarei de todos eles, todas essas características, porque elas apontam para mim, para o meu chamado, para a minha vocação e também dos meus colegas. Mas eu chamo a atenção aqui a uma característica, e que era característica que normalmente os professores do seminário chamavam a atenção nossa. Se você analisar, várias das características aqui não são exclusivas de pastores. Porque, por exemplo, quando fala esposo de uma só mulher, quer dizer que quem não é pastor pode ter mais de uma mulher? Óbvio que não. Esposo de uma só mulher, todo mundo deve ser, ou as mulheres, serem esposas de um só homem. Moderado, sensato, modesto. Normalmente é esperado que todos os cristãos sejam desse modo, né? Hospitaleiro. Agora, uma característica que de fato é algo dedicado ao pastor, o que é restrito, ou pelo menos o pastor precisa, e não tem jeito, aqui é coisa do pastor mesmo, é ser apto para ensinar. Claro, professores também, né? Não é algo só de pastor, mas pastor precisa ser apto a ensinar. Ele vai estar sempre ensinando crianças,
jovens, adultos, idosos. Ele vai estar sempre ensinando em seus cultos, nas instruções, nas visitas. Ele vai estar sempre ensinando. Por isso um pastor precisa gostar de ensinar, precisa ter vocação de ensino, precisa ter uma preocupação com a didática, com a sua pedagogia. E aí as outras características, as outras, digamos assim, comportamentos que são esperados também seguem o normal que de todo cristão é esperado, né? Por exemplo, não ser dado ao vinho. Ele pode tomar álcool, mas não vai se embriagar, não vai ser alcoólatra. Como não é indicado que nenhum cristão seja. Não violento, não envolvido em negócios desonrosos, porém cordial, inimigo de conflitos. De modo geral, nenhum cristão deve ser assim, né? E o pastor, mais ainda, no sentido de ser inimigo de conflitos. Por isso que pastor não deve escolher muitas coisas de uma forma pública. É claro que nós temos nossos pensamentos, nós não somos neutros. Eu tenho um time de futebol, eu tenho uma tendência ideológica, política, mas eu não vou levar isso para o púlpito, porque eu sei que isso pode suscitar conflito e por isso eu não devo fazê-lo. Não ser avarento também é algo que se espera que um pastor não seja, né? Alguém que viva para o dinheiro não pode ser pastor. E as outras características são tão pertinentes e importantes para um pastor quanto para um cristão que não é pastor. Agora, claro que é esperado que o pastor tenha um exemplo maior, que ele de fato ele tenha uma preocupação maior ainda com estas características, estes comportamentos esperados, porque querendo ou não ele é vitrine, ele está à frente, ele é um líder. E se o diabo derruba um pastor, ele derruba toda uma igreja. Por isso, o que nós cristãos podemos fazer para ajudar, devemos fazer. Orar por nossos pastores, né? Eu também sou pastor, mas devo ter pastores, já tive pastores na minha vida, e até o final da minha vida terei pastores. Devo orar também por colegas, por pessoas que estão à frente do distrito, de uma regional, da igreja nacional, por isso orarmos pela diretoria, etc. Feitas essas ponderações, esses destaques acerca dos pastores, vamos para a próxima. O que os cristãos devem aos seus mestres e curas d'alma. Vejamos agora o outro lado da moeda, a recomendação para aqueles que são pastoreados. Comam e bebam daquilo que eles tiveram, porque o trabalhador é digno do seu salário. Lucas 10, 7. O Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9, 14. Aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem de Deus, não se zomba. Gálatas 6, 6 e 7. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestem. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Hebreus 13, 17. Vejam que na tábua dos deveres há duas indicações muito claras para todos aqueles que são pastoreados, para todos aqueles que têm pastor, ou seja, para todos os cristãos. É necessário sustentar o trabalho de uma igreja. E a primeira preocupação é sustentar
o trabalho de um pastor. Isso é muito importante. Não é bom que um pastor tenha salários atrasados. Não é bom que um pastor tenha dificuldades na sua manutenção, na manutenção da sua família. Claro que isso, partindo de um pastor, parece ser advogar em causa própria. Isso normalmente a gente não se sente muito bem em fazer isso, né? Por isso é interessante que na Tábua dos Deveres Lutero tenha explicitado exatamente deste modo lá no início do século XVI, né? na primeira metade do século XVI, ele já tenha feito isso. Por outro lado, é claro que os excessos também são condenáveis. Nós não queremos que pastores enriqueçam às custas dos seus pastoreados. Por isso, na nossa igreja, na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, existe uma política salarial, e é bom que as congregações sigam essa política salarial e até mesmo ultrapassem um pouco essa política, não tem problema nesse sentido, até podem pagar a mais aos seus pastores, mas que, obviamente, isso não seja um peso para a congregação, não seja exorbitante, e que ele também não trabalhe por produção, né? Isso também é algo muito complexo, porque aí um pastor ele não vai mais se preocupar exatamente com a pregação do evangelho, ele vai se preocupar em enriquecer se ele for alguém avarento, como nós vimos no ponto anterior. O ponto é que nós devemos entender que não é nenhum demérito quando o pastor recebe o seu salário da sua congregação, não tem nada de errado. As ofertas servem exatamente para isso e não apenas para isso. Claro, existem outras contas, mas muitas vezes, por conta dos equívocos de gananciosos que estão à frente de igrejas, todos os pastores são taxados de gananciosos. E muitas pessoas defendem que não deve existir ofertas para as igrejas, que os pastores precisam trabalhar com outras coisas e obter o seu sustento de outras coisas. Mas esse pensamento também está equivocado, porque alguém que se dedica a outras áreas e apenas de vez em quando vai numa igreja pregar, ele não poderá realizar o seu trabalho de forma adequada. Ele não poderá pastorear as suas ovelhas de forma adequada. Por isso, é um ponto sensível, é um assunto polêmico, mas que nós devemos tratar. Todo trabalhador é digno do seu salário e nós precisamos lembrar como os levitas viviam. Lá no Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel, uma das tribos, ela foi consagrada a Deus, separada por Deus, apenas para o trabalho do tabernáculo e depois o trabalho no templo. E essa tribo, na distribuição das terras, quando os israelitas entraram em Canaã, eles não receberam nenhuma porção, nenhuma terra. Eles não tinham um trabalho rural, eles não tinham gado, eles não tinham terras. E aí como obteriam o seu sustento? Exatamente das ofertas que provinham das outras tribos. E aí nós temos a figura do dízimo, que não é mais algo que ficou para o Novo Testamento, não é mais 10%, até porque o dízimo não era dinheiro, era uma 10ª parte da colheita, ou uma 10ª parte dos animais. E hoje nós vivemos em um outro contexto. Mas as ofertas permanecem. Se você oferta, muito bem, continue ofertando para a sua igreja. Se você não oferta e é cristão e é membro da igreja, você está vivendo em erro. Você não está fazendo, não está cumprindo exatamente este trecho da Tábua dos Deveres. Um outro ponto, saindo um pouco dessa polêmica monetária, digamos assim, ou salarial, que é importante, que está na Tábua dos Deveres, se relaciona ao respeito que nós devemos ter com os pastores. Isso é algo também que, volta e meia, em nosso mundo atual, podemos ter problemas. Porque
Nós saímos de uma época em que havia muito autoritarismo em todas as vertentes de poder, inclusive na igreja. E hoje nós, claro, parece sempre um pêndulo e agora a gente está muito para o outro lado. Se antes era autoritarismo, hoje nós estamos vivendo uma época em que as autoridades, muitas vezes, elas não são respeitadas como deveriam. E a figura do pastor é uma autoridade. É um cumprimento também de um dos mandamentos, do 4º mandamento, respeitarmos as autoridades da igreja. Por isso, respeite seu pastor. Fale com ele de uma forma respeitosa. Trate ele pelo título. É tão bonito chamar um pastor de pastor. Ah, mas eu não posso chamá-lo pelo nome, pastor. Pode, claro, existem relacionamentos e relacionamentos, mas é adequado, é indicado que você chame um pastor como pastor. É bonito até. E às vezes alguém quer chamar a gente como reverendo, e eu entendo esse título, e se alguém me chama assim, não tem problema, e se sente bem em me chamar assim, não tem problema, mas eu sempre falo que o título que eu acho mais adequado do ponto de vista bíblico-teológico é exatamente pastor. Pastor é aquele que pastoreia, é aquele que se preocupa com as suas ovelhas, é aquele que de fato quer proclamar o evangelho para perdão, vida e salvação. Reverendo acaba sendo um título nobre, bonito, pomposo, mas que não diz muita coisa no tocante aos nossos relacionamentos. Enfim, falei demais nesse ponto, vamos ao próximo, da autoridade secular. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque onde quer que exista autoridade, ela foi instituída por Deus. Mas aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, pois não é em vão que essa autoridade traz a espada, porque ela é serva de Deus, vingadora, para castigar quem pratica o mal, conforme Romanos 13, versículos 1, 2 e 4. A autoridade secular nada mais é do que a autoridade dos 3 poderes. O poder executivo, prefeitos, governadores, presidente. O poder legislativo, senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores. O poder judiciário, juízes, promotores também, de certo modo. Poder policial, poderíamos dizer também, a figura dos delegados, dos oficiais de polícia, o poder dos militares, são autoridades, os bombeiros, são autoridades que devem ser respeitadas. E claro, em um país como no Brasil, em que vivemos, repleto de notícias de corrupção, a nossa tendência é termos muitas vezes raiva das autoridades, mas não devemos. Devemos orar pelas autoridades. E, obviamente, quando uma autoridade for pega em flagrante crime, deve pagar por seus crimes. Mas nós precisamos lembrar que estamos sob a tutela de autoridades que devem ser respeitadas, que devem ser dignificadas. 5. Deveres dos súditos para com as autoridades. Logo, vem na sequência. Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, etc. É necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Romanos 13, 1, 5 a 7. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade,
para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda a piedade, respeito, etc. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, etc. Tito 3, 1. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer seja às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. 1 Pedro 2, 13 e 14. Nada a acrescentar aqui, apenas aquilo que a gente já tinha comentado sobre o ponto anterior. E assim já partimos para a próxima instrução da tábua dos deveres, agora aos maridos. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida, para que as orações de vocês não sejam interrompidas. 1 Pedro 3, 7. E não as tratem com a amargura. Colossenses 3, 19. Veja que aqui na tábua dos deveres não tem nenhum ponto acerca de Efésios 5. Está dizendo que os maridos devem viver uma vida comum do lar, dar honra à esposa, considerá-la como a parte mais frágil, e só deste modo suas orações serão atendidas, não serão interrompidas, e não tratá-las com amargura. Então, maridos, fiquem ligados, isso deve ser de fato realizado. As esposas, que as esposas estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, como ao Senhor. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor. Dela vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. 1 Pedro 3, 1 e 6. Aqui já as esposas está colocado para que elas sejam sujeitas. Numa outra tradução poderíamos dizer submissas. Mas essa sujeição, essa submissão precisa ser bem compreendida, não como uma escravidão, nem como as mulheres aceitarem tudo, aceitarem abusos, constrangimentos, agressões, violência, jamais. Isso não pode de maneira alguma ser aceita. Mas o entendimento bíblico, teológico, doutrinário é de que num casal o marido é o cabeça. Então ele será um líder e ele estará à frente, tomando decisões, mas nunca sozinho. Nunca no sentido de piorar a vida da sua esposa, mas no sentido de melhorar a vida dela. E poderíamos acrescentar muitos outros detalhes aqui, mas já estamos com o nosso tempo apurado, senão esse vídeo fica bem extenso. Vamos ao próximo. Aos pais. Vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, para que não se tornem temerosos. Pelo contrário, tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6, 4. Os pais têm autoridade sobre os filhos? Claro que têm. Os pais devem ser respeitados e obedecidos? Claro, nós logo veremos a obrigação dos filhos, mas os pais não devem ultrapassar certos limites e não irritar os seus filhos. Aos filhos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, a saber, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Efésios 6, 1 e 3. Aos filhos deve sim prestarem obediência aos seus pais e honrá-los, que é algo até superior no sentido de alguém que está numa posição hierárquica inferior, é até algo mais esperado, se não podemos dizer superior, do que amar. Claro, os filhos devem amar os seus pais, mas de maneira especial honrá-los. Honrá-los obedecendo, respeitando, entendendo que eles colocaram você no mundo e que você deve honrá-los. Aos empregados, às empregadas, aos trabalhadores diaristas, operários e etc. Vocês, servos, obedeçam a seus senhores segundo a carne, com temor e tremor,
na sinceridade do coração de vocês, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas. Pelo contrário, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Façam de conta que vocês estão servindo ao Senhor e não a pessoas, e saibam que o bem que alguém fizer, esse bem ele também receberá, seja servo, seja livre. Aqui nós estamos adentrando no ambiente corporativo de empresas ou no ambiente profissional de trabalho, e nós temos que fugir de dois extremos. Um extremo é aqueles empregados que odeiam os seus patrões, que falam mal deles pelas costas, que às vezes desejam até o mal dos seus patrões, porque seus patrões obviamente não são fáceis. Claro, ninguém odeia ninguém de graça, mas mesmo que os patrões sejam exigentes ou façam coisas equivocadas, nós não devemos odiá-los, nós não devemos desrespeitá-los. Um outro extremo são aqueles que normalmente gostam de puxar o saco dos seus patrões, falando português claro, desculpa o linguajar, mas acho que não tem outra maneira melhor de definir. Isso também não é esperado, não é adequado. E a melhor atitude que podemos ter, um empregado pode ter ao seu patrão, é óbvio, obedecê-lo, tratá-lo com respeito, mas entender, conforme Lutero traz ali, façam de conta que vocês estão servindo ao Senhor e não a pessoas. Isso aqui já resolve 90% dos problemas. Mas existem também responsabilidades, comportamentos esperados dos patrões e das patroas. Diz assim: vocês, senhores, façam o mesmo com os servos e deixem de lado as ameaças. Saibam que também vocês têm um Senhor no céu e Ele não trata as pessoas com parcialidade. Efésios 6:9. Então, patrões, patroas, cuidem de seus empregados, tratem deles ou estejam com eles de uma forma gentil, amorosa, sabendo que existe alguém que está acima de vocês também, e que se vocês tratarem quem está abaixo de vocês, socialmente falando, mal, vocês também receberão uma recompensa em relação a isso. Aos jovens em geral, nosso antepenúltimo ponto na tábua dos deveres. Vocês, jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, e deste modo mostrem que são humildes. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. 1 Pedro 5, 5 e 6. Jovens que muitas vezes em nosso mundo podem estar agindo de uma forma incorreta, de uma forma desrespeitosa. Em nosso mundo parece que alguém que passou dos 50, dos 60, pode ser alguém que perdeu a sua utilidade. Muitas vezes essa é a visão do nosso mundo, mas não é a visão bíblica, não é a visão de Deus. Pelo contrário, devemos respeitar ainda mais as pessoas mais velhas, ter um apreço, uma consideração por elas, ouvi-las. Jovens, aproveitem, ouçam pessoas mais velhas que têm mais experiência que vocês, que podem ensinar muito a vocês. Não pensem que vocês sabem de tudo. Não, vocês estão apenas iniciando a vida. Eu me coloco junto com vocês, também ainda como um jovem pastor, já quase chegando aos 40, mas um jovem pastor que tem muito a aprender com pessoas mais velhas. Às vezes, elas podem falar de uma forma um pouco mais ácida com a gente, porque pessoas mais velhas não têm mais tantos filtros. E isso pode, às vezes, doer um pouco, mas a gente aprende demais com pessoas mais velhas que merecem respeito, consideração e serem ouvidas. As viúvas, penúltimo ponto. Aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em orações noite e dia. Mas a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. 1 Timóteo 5, 5 e 6.
Talvez aqui estejamos diante de um ponto um tanto quanto inóspito, tanto quanto que raramente é falado, né? no nosso mundo atual, na nossa igreja. E até as sugestões, as recomendações parecem estarem distantes da realidade. Normalmente viúvas, a gente pensa logo em pessoas mais velhas, né? E normalmente viúvas, elas não estão que nem aqui em busca dos prazeres, querendo viver a vida. Não. Mas talvez a gente pense de uma forma um pouco mais para incluir todas as pessoas aqui. Devemos viver para Deus e não para os nossos próprios prazeres. Não importa qual seja a nossa idade, qual seja a nossa condição social, qual seja o nosso sexo, se nós estamos casados ou solteiros, devemos viver para Deus. E claro, viver para Deus não é se esconder, não é ir para um mosteiro, não é se tornar um monge, uma freira. Viver para Deus é amar a Deus acima de tudo e de todos e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E se fizermos isso, não viveremos para nós mesmos. E essa tábua dos deveres, essas recomendações aqui às viúvas, estará sendo seguida por todos. Por último, a todos na comunidade, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Nesta palavra estão resumidos todos os mandamentos. Romanos 13:9. E não deixem de orar em favor de todas as pessoas. 1 Timóteo 2:1. Aprenda a cada um sua lição e na casa tudo irá bem então. E assim é concluído a tábua dos deveres e o catecismo menor de Lutero. Claro que o catecismo tem outras partes, tem aquela parte lá das questões, das perguntas, e existem outros desdobramentos, mas nós não vamos nos apegar a essas partes. E a partir do nosso próximo vídeo iniciaremos o catecismo maior. E assim nós estamos já partindo para os finalmente do estudo das confissões luteranas para hoje, mas isso ainda vai demandar bastante tempo. Semana que vem eu trago mais novidades. Espero que este vídeo tenha sido útil para a sua vida, para a sua caminhada de fé. Curta, comente e compartilhe e até o nosso próximo vídeo.